noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar aqui o nosso aulão de linguagens, né? Nós vamos estar resolvendo algumas questões, né, do exame mais recente do Enem, e bem no estilo do que a gente faz mesmo, tem feito ao longo das aulas. E também eu vou comentar algumas dicas, né? Coisas que eu considero, na verdade, coisas que são bastante importantes para esse exame, né? Eu preparei um material, né, como de costume, que vai ser postado lá no Google Classroom, e todos vocês poderão ter acesso a ele logo em breve, né? Provavelmente ainda hoje mesmo. Eu estou disponível no grupo do WhatsApp, vocês sabem, podem entrar em contato comigo sempre que sentirem a necessidade. Vou compartilhar aqui o arquivo com vocês para podermos dar início ao nosso aulão. Vamos lá. Vamos começar aí com algumas dicas, né? Coisas que são muito importantes da gente saber, lembrar, da gente ter em mente num momento tão importante como é esse, né? Da realização de um exame tão importante como o Enem, né? Já comentamos em algumas aulas, tenho certeza que outros professores aqui do curso já falaram sobre isso com vocês, mas nunca é demais lembrar, né? Primeira coisa, verifique o local de sua prova e decida como chegar lá antes do dia. Então, é muito importante que vocês saibam bem onde vocês vão fazer a prova. Vejam a localização no mapa, mas não só isso. Se possível, né, e se não for possível, tentem, tentem chegar ao local de prova antes. Como assim? Visitem o lugar, sabe? Tira um dia, uma tarde, para poder ver como é chegar lá. E decida também a maneira como você vai chegar. Se você vai de ônibus, carro, Uber, metrô, trem, etc, etc. Chegar cedo, conhecer o caminho e chegar cedo é uma coisa muito fundamental. E lembre-se também que no dia, né, o Enem é uma prova que mobiliza muitas pessoas. Então, existe a possibilidade de, dependendo, né, da cidade onde você está, de o caminho, né, conforme você for chegando perto do local, estar um pouquinho lento, né? Então, assim, se programa para chegar lá com bastante antecedência, certo? Essa é uma dica muito valiosa. Conheça o caminho, faça o caminho uma vez para ver como é ir e voltar, e se programe para chegar bem cedo. Segunda dica: alimente-se bem nos dias anteriores e no dia da prova. Prefira alimentos leves. Se comer fora, escolha lugares que você já conhece. Básico, né? Alimentos leves, uma boa alimentação. Sempre, essa é uma dica importante para a vida, né? Mas, especificamente no Enem, né, numa data como essa, é importante estar bem nutrido, né? E comer coisas leves para não corrermos riscos de passar mal e tal. Se você for comer fora, não vá a um lugar onde você. Um lugar novo e tal. Procure um lugar que você já conhece, um lugar onde você já comeu antes, um lugar que te passa segurança em relação à procedência da comida, né? Não queremos passar mal nesse dia. O dia anterior é um dia para descanso, né? Nem só de estudo a gente vive. É importante que a gente se conecte com nossa família, nossos amigos, faça atividades que a gente gosta, né? Enfim, se você for religioso, frequentar a igreja, o templo que você frequenta. Mas, enfim, os dias que precedem o Enem devem ser dias de descanso e de tentar relaxar um pouquinho. Não esqueça o documento de identificação com foto, ok? Tem que ser necessariamente um documento de identificação com foto, beleza?
Os celulares devem permanecer desligados. Isso é muito sério, sabe? Quando você chegar, com certeza a pessoa que estiver lá no posto aplicador vai perguntar, né? Desligou o celular e vai te dar um saquinho para você guardar. Não é pôr no silencioso, não é pôr em modo avião, é desligar, tá ok? A caneta deve ser de material transparente, importantíssimo. Ou seja, você tem que usar uma caneta parecida com essa daqui, necessariamente. Não pode ser uma caneta como essas três aqui, que a gente não, enfim, que não é transparente, não são transparentes, ou qualquer outro modelo. Você vai levar uma caneta parecida com essa, ok? Relógios são proibidos, independente de serem digitais ou analógicos, né? Ou no local da prova vai ter como você controlar o tempo, né? Você pode perguntar para as pessoas trabalhando na aplicação e, enfim, né? Não leve celular e outros aparelhos como tablet, fone de ouvido, smartwatch, calculadora e outros aparelhos similares. Enfim, é você, sua caneta, seu lápis e borracha, importante também, porque no dia da aplicação você vai fazer a redação também, né, da prova de linguagens. Talvez seja interessante você levar um lápis e uma borracha para um rascunho, né? Mas enfim, nada eletrônico. E controle do tempo. Como eu disse agora há pouco, vocês vão fazer mais de uma prova no dia. Vai linguagens, que já vai abarcar aí uma certa quantidade de temas não, perdão, de componentes curriculares, né, língua estrangeira, educação física, arte, literatura, além de língua portuguesa, e também as provas de ciências humanas, né? E a redação. Então, assim, controle bastante o seu tempo. Divida, tenta planejar, assim, tantas horas para cada prova e tanto tempo para redigir a redação. Lembre-se também de preencher, eu não coloquei aí, mas acabei de lembrar, preencher corretamente o formulário, de preencher corretamente o cartão resposta, né? Tem que preencher a bolinha toda. Não é marcar um X, não é marcar parcialmente, você tem que marcar a bolinha toda, tá ok? Temas recorrentes na prova de linguagens, né? A gente viu ao longo do curso que muitas coisas se repetem, né? Dentro das habilidades e competências que nós trabalhamos ao longo do tempo, alguns temas são bastante recorrentes. E aí, o primeiro deles, tema de abrangência nacional, temas, no caso, né? No plural. O Enem não é uma prova conteudista, vocês com certeza já perceberam. É muito importante ter vivência e conhecer como as coisas, a sociedade brasileira funciona. Todos os temas são temas relevantes no Brasil. Interpretação de texto, né, a prova de linguagens é basicamente relacionada com isso, né? Muitos textos, alguns de tamanho bastante longo, mas alguns também misturam textos multimodais com textos verbais. Algumas são só, né? Algumas são mais multimodais que outras e algumas são questões com textos bastante longos, né? O que pode ser um pouquinho chato. Mas voltando lá no tema de abrangência nacional, né? Só acabei de lembrar daqui, é importante, né? Como eu sempre falei ao longo das aulas, que é importante ter vivência e estudar por outras formas. Tipo, eu já sugeri que vocês ouvissem podcasts, né? Sobre. Enfim, é podcast sobre praticamente qualquer tema que você puder, que você imaginar. E quando se trata especificamente da história do Brasil, da sociedade brasileira, tem coisas muito boas que vocês encontram aí no Spotify, na Deezer, enfim. É apenas uma sugestão. Mas não vá fazer isso alguns dias antes da prova. Os gêneros, né, há questões especificamente sobre gêneros textuais, inclusive tem uma aqui que a gente vai resolver hoje. Linguagem e tecnologia, muitas questões a gente foi vendo
que relacionam a língua, o uso da língua, significados produzidos em determinada rede social, por exemplo, mas, enfim, não é só rede social, é tecnologia de uma maneira geral. Questões sobre obras de arte, né? A gente sabe que a prova de linguagens abarca também arte. E também sobre esportes, corpo, movimento, né? Sobre educação física. Então, vamos lá para as questões. Como eu falei, são questões do último Enem, então, são bem atuais, né? Vamos levar a aula como a gente tem feito. Eu vou fazer algumas perguntas, né, algumas provocações para vocês, e depois a gente vai para o texto. Questão 1. Que mulheres são conhecidas em seu país por se destacarem no que fazem? Seja jornalismo, artes, ativismo, política, na área da saúde, enfim, né, se destacam no que fazem. Há alguma mulher cujo trabalho você admira e acompanha, seja do seu país ou de outro? Por que essas perguntas, né? Como eu falei, a... perdão, como eu falei agora há pouco, o Enem traz muitas questões sociais, né? Então, a gente sabe que mulher, a questão da mulher e do trabalho e tal, reconhecimento, remuneração, preconceito no trabalho, isso é uma coisa que não é nem específica do Brasil, né? Certamente nos países de onde vocês vêm, há questões, se não iguais, parecidas. Talvez não idênticas, né? Influenciadas por fatores culturais locais, mas enfim, né? É uma questão que certamente vocês ouviram falar, inclusive aqui nas aulas de linguagens. E aí vamos lá, temos aqui um texto e a nossa questão. Ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca: A. Contribuir para a formação cidadã dos jogadores. B. Refutar modelos estereotipados de beleza e elegância. C. Estimular a competitividade entre potenciais compradores. D. Exemplificar estratégias de arrecadação financeira pela internet. Ou letra E. Desenvolver conhecimentos lúdicos específicos dos tempos atuais. Como eu sempre disse, eu gosto de fazer isso, de ler a questão antes de ler o texto. Eu acho que isso já meio que direciona a gente para saber, né, o que esperar do texto. Mas vamos lá. Vou ler aqui o texto para vocês e ao final nós respondemos. Essa foi a questão 8. É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou cara a cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer holandesa, não sei pronunciar o nome dela, está desenvolvendo uma variação do Guess Who, nome do cara a cara em inglês, em que as personalidades do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade, como Frida Kahlo, Malala, a astronauta Valentina Tereshkova e a aviadora Amélia Earhart. O Who's She, quem é ela em português, traz no total 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades. A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Para cada personagem é um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. Uma campanha entrou no ar com o objetivo de arrecadar dinheiro para desenvolver o Who's She. A meta inicial era reunir $17 mil. 8 dias antes da campanha acabar, o projeto já angariou quase $350 mil. A chegada do jogo à casa do comprador varia de acordo com a quantidade doada. Quanto mais você doou, mais rápido vai poder jogar. E aí, né, eu não sei, né, não sei a infância de vocês, não sei os países de vocês, mas como o jogo tem um nome em português e em inglês, acredito que ele tenha nomes em outros idiomas e, consequentemente,
esteja disponível em outros países também, né? Cara a Cara é um jogo bem exatamente como o texto descreveu. Eu não joguei muito na infância, eu fui descobrir depois de já adulto. Duas pessoas têm, vamos dizer, um tabuleiro com alguns personagens, e você tem que descobrir o personagem escolhido pelo seu oponente através de perguntas, né? Tipo, como tem lá no início do texto. É louro, tem olho claro, é alto, é baixo, gordo, magro, homem, mulher, blá, 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 blá. Enfim. E aí, qual a proposta bem interessante, né? Trocar isso por questões, não exatamente questões, mas trocar essas descrições físicas por descrições de coisas que essas mulheres fizeram ao longo de suas vidas, né? O que fez com que elas se tornassem pessoas notáveis. E aí, vamos responder aí a nossa pergunta. Qual vocês diriam que é a resposta? Seria, no caso, a letra A, contribuir para a formação cidadã dos jogadores, né? Como eu disse agora há pouco, eu não joguei esse jogo, né? Mas eu aprendi, assim, eu não joguei quando criança e tal, mas eu aprendi depois de velho a jogar com crianças. Acredito, e assim, acredito não, né? E eu via outras pessoas jogando, mas realmente não me interessava. Vamos pensar que é um jogo para crianças e adolescentes, pessoas que estão literalmente em formação. Então, nós temos aí como resposta a letra A. O texto não fala nada sobre estereótipos de beleza e elegância, não tem a ver com competitividade, não fala sobre arrecadação financeira pela internet, até menciona isso, mas o texto não é sobre isso. Tá? Então, esse jogo não foi um exemplo de arrecadação financeira. Desenvolver conhecimentos lúdicos específicos dos tempos atuais. Não, não necessariamente, né? Nós não temos todas as mulheres, né, as personagens aí do jogo, mas certamente há pessoas, vamos dizer, que talvez não estejam mais vivas e tal. Então, resposta, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Você usa inteligência artificial, recursos como o ChatGPT, por exemplo, para fazer pesquisas? Você usa o Google Assistant, a Alexa, a Siri ou similares? O que você acha desses recursos? Né? Temos aí, então aí uma questão que vai abordar a tecnologia. Né? Muito provavelmente você usou o Google Assistant em algum momento, né? Por exemplo, eu faço isso o tempo inteiro. Não sei vocês, mas sim, a título de exemplo. Estou passando na rua, estou numa loja e tem uma música tocando, eu gostei da música. E eu fico desesperado, tipo, meu Deus, que música é essa? Eu pergunto pra Siri e ela me responde. É maravilhoso. É muito, muito bom. Recentemente eu usei o chat GPT e, enfim, foi uma ferramenta que gerou bastante polêmica, né? Algumas pessoas encantadas e outras pessoas vendo um super perigo no chat GPT. Mas, enfim, vamos para a questão em si. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o sucesso dos artistas, a valorização dos suportes, a proteção da produção estética, o modo de distribuição de obras, ou o compartilhamento de obras artísticas. Então, a gente tem um pouco de tecnologia, um pouco de arte. Vamos ver o que o texto nos reserva. Ciente de que, no campo da criação, as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades ao permitir e, ao mesmo tempo, estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade, a hipermídia, Léo Cunha comenta que, no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizada, entre outras questões. Já segundo a professora Yaciara Froner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, sensors,
programas de imersão, internet e intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. Então, a gente tem aí um texto que fala um pouco sobre a relação entre tecnologia e obras, vamos dizer assim, obras com direito autoral, né? O que isso me faz pensar, a primeira coisa que vem na minha cabeça são fanfics, né? Não sei se vocês são leitores, eu realmente não sou leitor de fanfics, mas eu sei que toda a questão que envolve, né, você pegar uma obra de um autor, né, eu não sei, de um livro, um filme, e criar uma nova história a partir daquilo, isso é uma coisa que a internet faz. É um pouco complicada, né? Tipo, será que as pessoas podem criar uma história nova a partir da história que você criou? E se elas puderem, como é que fica o direito autoral? Fica tudo sendo do autor? O autor divide com o autor da obra divide com o autor da fanfic? E se a obra tivesse sido produzida, sei lá, num fórum, coletivamente, como é que vai ser? Então, o texto traz um pouco dessa questão. Pensando nisso, qual seria a resposta aí da nossa questão número 2? Seria a proteção da produção estética. Não é sobre o sucesso do artista, não é a valorização dos suportes, não tem a ver com o modo de distribuição de obras, nem, assim, fala um pouco sobre o compartilhamento de obras artísticas, mas o ponto não é exatamente esse. É a proteção da produção estética. Ok? Vamos agora para a nossa última questão. Você costuma assistir a filmes? Como você escolhe os filmes que vai ver? E aí uma questão com uma competência já... Outra competência, outro tema. Vamos de novo para a pergunta em si. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de a. Narrar, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Tem imagem aqui? Não. Então já dá para eliminar essa. Acho, talvez. Vamos ler o texto depois. Descrever, por meio das memórias de Petra, a separação de duas irmãs. Sintetizar, por meio das principais cenas do filme, a história de Helena. Lançar, por meio da história da vida do autor, um filme autobiográfico. Avaliar, por meio da análise crítica, o filme em referência. Então, vamos lá. Ela era linda. Gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava em ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Por 5 anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de prelações para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta de Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro. O legado, a memória. Perdão, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Então, o texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de quê? O que exatamente esse texto está fazendo ali? Narrando por meio de imagens? Descrevendo por meio de memórias de Petra?
sintetizando cenas do filme, falando da vida do autor de uma maneira autobiográfica ou avaliando o filme em referência? A resposta é a letra E, né? Então, pessoal, essas são as questões que eu trouxe para a gente estar resolvendo aí do Enem. Espero que sejam úteis, né? Hoje eu trouxe 3 questões de competências diferentes, né? Não é o que a gente está acostumado a fazer, geralmente a gente trabalha nas aulas uma competência específica, mas, enfim, estudamos bastante ao longo do ano. Acho que mais importante que as questões que fizemos hoje são as dicas, né? As primeiras coisas que eu falei lá. O foco agora é em se organizar e fazer uma boa prova. Espero que todos saiam bem. Estou torcendo por todos vocês. Que o melhor aconteça. Boa noite, se cuidem e boa prova.